Você conhece a versatilidade do nosso gel, que é a cerâmica plástica líquida? Olá, meu nome é Beatriz Cominato, eu sou artista e instrutora de Polymer Clay e eu assino toda a linha de produtos da PV Clay, que é a nossa cerâmica plástica do Brasil. Você sabia que o gel ele vai muito além de servir apenas para amaciar a massa quando ela está mais ressecada, ou então para unir partes da cerâmica plástica? Então, existem diversas técnicas onde nós aplicamos o gel, principalmente em técnicas de superfície. Mas primeiro uma dica importante, o gel ele não pode ser chacoalhado, porque as bolhas resultantes disso, no forno, elas vão estourar e a peça vai ficar com furinhos. Mas é recomendável que ele seja misturado, mas use uma espátula e misture com movimentos uniformes. Eu tenho aqui um gel, esse daqui, gente, eu tenho desde 2008, então faz tempo, daqui a pouco ele completa 20 anos, né? E eu tinha litros dele, ainda tenho esse pote aqui, que deve ter aqui uns 500 ml mais ou menos. E aí eu sempre usei dele, aí uma época eu notei que ele começou a ficar assim dividido, né? É uma parte transparente, uma parte branca. E eu dei uma mexidinha só assim virando o vidro, e eu acho que não foi suficiente, que é como eu costumava fazer, só dar umas viradinhas assim, né, para não formar bolhas. E eu comecei a levar ao forno e notei que as peças não estavam ficando boas, não, elas ficavam meladas, não estava funcionando legal. E aí eu fui falar com o Edinho, né, que é o fabricante da PV Clay, e ele falou que era bom eu misturar, que esse produto ele não estraga assim não, então era só misturar que ele voltava a funcionar, e foi o que eu fiz. Eu usei uma espátula, dessas assim de sorvete, né, mas às vezes eu uso muito, quando eu vou misturar do tubo aqui, eu uso palitinho, porque essa boca é fininha, essa boca é mais larga, aí é só misturar. Mas você não pode fazer uma mistura assim, olha, com muita festa, assim, com a espátula, senão ele vai formar bolhas. Então, eu recomendo que você vá mexendo assim, olha, em movimentos assim uniformes, puxando um pouco do parte que está embaixo, assim, para cima, olha, você vai mexendo, mexendo, mas isso aqui, nesse formato de vidro, você consegue fazer esse movimento. Agora, no outro, pera lá, deixa eu só limpar aqui o palitinho. No outro, como ele é mais estreitinho, então você precisa de um palitinho mais fino, ó. Mas é a mesma coisa. Você coloca aqui um palitinho e você vai mexendo aqui, ó, tá? Aí depois que eu fiz isso, ele parou de dar problemas. Aí é uma judiação, né? Porque eu tenho ainda esse vidrão de gel aqui. Outra coisa, o gel da PV Clay, ele é um pouco mais firme. E às vezes a gente precisa, em algumas técnicas, que o gel, ele espalhe. Então, se em alguma peça você precisar que ele seja um pouco mais diluído, você pode estar diluindo sim, mas não vai colocar água não, que esse material não é para ser colocado água, porque às vezes eu falo para colocar água quando o nosso gloss, ele é a base de água, que é o nosso verniz, que aí ele sim, quando ele precisa ficar um pouco mais líquido, a gente coloca um pouquinho de água, mas esse daqui a gente coloca o quê? Óleo mineral, tá? Óleo mineral é o óleo que é usado, aquele óleo de bebê, mas você não precisa comprar o óleo de bebê, na farmácia você encontra marcas baratinhas, então tá aqui, ó, óleo mineral 100%, então ele é puro e bem baratinho mesmo, esse vidro vai render um montão. Conforme a necessidade, você pega algumas gotinhas aqui, com conta-gotas, com uma pepeta, olha, você pega um pouquinho aqui, e aí você pinga. Se você quiser diluir o frasco todo, você coloca aqui dentro, ou você pega um potinho menor e coloca algumas gotinhas assim, e mistura, tá bom? Como eu citei há pouco, existem muitas técnicas de superfície onde nós aplicamos o gel. E nesse vídeo eu não vou fazer nenhum tutorial, tá? Primeiro eu quero que você entenda um pouco algumas coisas sobre esse produto e depois sim nós podemos usar em algumas técnicas.
Primeiro, gente, o gel não é cola. Muita gente me pergunta se pode colar base de brinco ou reforçar o pino depois da cola com o gel. Não é indicado para isso, gente. Ele não tem a resistência para isso, a finalidade dele é outra. E o gel, ele vem assim leitoso, como eu mostrei, né? Tá até aqui no palito ainda. E é porque ele não curou ainda, ele tá cru. Quando ele passar pelo processo do forno, aí sim ele vai ficar transparente. Enquanto ele estiver leitoso lá no forno, ele não curou o suficiente. Você pode até fazer peça só com ele, mas aí você precisa de moldes, porque ele escorre. Então ele precisa de bordas de contenção e é uma outra opção de trabalho também. Em algumas técnicas, nós queremos o gel colorido, seja para fazer uma imitação de cerâmica esmaltada, seja para alguns tipos de pinturas, efeitos super variados, né? Inclusive miniaturas, quando a gente faz às vezes umas comidinhas, você quer simular uma calda, uma cobertura de chocolate, um caramelo, e aí ele é super indicado para isso. E você pode estar tingindo de formas variadas também, né? A minha preferida, quando eu quero que ele continue transparente, é usar as tintas à base de álcool, mas nós sabemos que elas são chatinhas de comprar aqui no Brasil também, né? Na falta dela, você pode usar um tiquinho de tinta vitral, mas assim, super atenção com isso, porque esse verniz vitral, ele é incompatível com o Polymer Clay, ele dá reação de melar a peça. Então, quando eu vou tingir o gel utilizando vitral, eu coloco bem pouquinho, porque deixa a cor clarinha mesmo, porque aí não tem o risco de dar a reação da peça ficar melada. Eu uso tranquilo, já fiz muita peça com ele, nunca tive problema algum. Mas lembrando, não é gel, não é verniz vitral com gel, tá? É gel com um pouquinho de verniz vitral. Eu coloquei aqui um azulejo, ele vai dar uns brilhinhos aqui, uns reflexos das luzes, mas ele é melhor aqui para a gente estar misturando. Eu vou usar esse meu gel aqui, que tá mais líquido. Ó, vou colocar. Lembra que eu falei que ele é branco agora, antes do forno. Eu vou colocar uma gota da tinta álcool. Ó. Mas aí a gente precisa o quê? Misturar, né? Eu vou misturar com um palitinho, que aí é melhor para não ter que ficar limpando a espátula toda hora. Ó. Você mistura. Essa cor é linda, né? As tintas a álcool, elas são muito compatíveis com tudo do Polymer Clay. É bem legal de trabalhar. Aquilo que eu falei, se não tiver a tinta a álcool, você pode fazer com um tiquinho do verniz vitral. Ó. Pega bem pouquinho aqui. Mistura. São cores diferentes. Esse daqui é um vermelho mesmo, o outro era mais rosado. Agora, uma coisa importante da gente estar falando, né? As cores, depois do forno, elas vão ficar mais intensas, porque é como se eu estivesse tirando uma tinta branca de uma mistura com uma tinta colorida, que é o branco do gel. Como ele vai ficar transparente na queima, então a cor que a gente colocar, ela vai ficar mais intensa, vai sobressair. E essa é transparente, essa é transparente. Agora, tem outras opções que já não são transparentes. Você pode estar colocando, pegar com um palitinho aqui, que é tão pouca quantidade, um pouquinho de tinta óleo. A tinta óleo, ela já vai fechar um pouco a transparência. Gente, vai passando algum barulho, tá tendo uma festa aqui embaixo, tá? Uma gritaria de criança. E tem também a tinta acrílica. Lembrando que tem tinta porque essas tintas não foram feitas para forno, né? Para calor. Então, tem tintas que, conforme o pigmento, tudo isso, elas podem mudar de cor no forno. Eu já tive tinta marrom que virou verde. Provavelmente ela tinha pigmento metálico de cobre para ter dado essa alteração com o calor. Lembrando que se você quiser que ele fique assim bem mais líquido como o meu, coloque um pouquinho de óleo mineral.
Aqui eu vou colocar um pouquinho de pigmento da PV Clay. Esse daqui é o ouro rico da PV Clay. Vocês sabem que é o que eu gosto mais. E mesma coisa, você vai misturar. Aqui outra coisa importante, todos os pigmentos da PV Clay, eles são isentos de qualquer tipo de metal, tá? Então, mesmo ele estando escrito metalizado, perolado, essas coisas, não tem metal algum. Então, ele vai continuar com a mesma cor. O que acontece? Se você for utilizar um pigmento que tenha partículas de metal, tanto no Polymer Clay normal, na massa, como no gel, por uma questão da composição mesmo da massa, com o tempo, ele pode ficar lindo na hora, com o tempo ele vai oxidar e, por exemplo, dourado, ele vai começar a ficar marrom. Então, isso não é legal, tá? Ó, aqui tá bem misturadinho, que o dourado, ele dá essas nuances, assim, conforme a gente mistura, ó. Tá? Então, é uma outra opção se você quer fazer algum detalhe de alguma pintura com o gel dourado. Pode estar usando outro tipo de pigmento? Pode. Eu tenho aqui um pigmento perolado laranja. Deixa eu limpar essa espátula. Ó. Vou colocar um pouquinho aqui. Ele é um laranja flor, assim, ele é muito bonito. Esse aqui não é da PV Clay, não, tá? Aí, mesma coisa. Se você colocar muito pó, sentiu que ficou uma maçaroca, assim, com excesso de pó, é só colocar mais gel. Aqui é só uma demonstração de estar usando mesmo tinta com ele. Então, não tô fazendo nenhuma peça, nenhuma forma definida de nada. Até porque também ele não tem forma, né? Ele escorre. E outra opção também com pó é usar pastel seco, giz pastel seco. Aí você pega a lâmina, ó, você vai colocando um pouquinho de pó, raspando. Aqui já tá bacana. Mesma coisa, vem aqui e mistura. Se você estiver trabalhando com o gel e você sentiu que tá com bolha, normalmente é bom dar um descanso na peça que as bolhas vão subindo um pouquinho, até umas batidinhas assim, que nem fazer chocolate, ó. Tá com duas bolinhas aqui, ó, eu bati, a bolinha já estourou. Qualquer coisa é só ir com uma agulhinha e furar tudo enquanto ela tá assim crua antes de ir ao forno. Eu tava com as duas bolinhas aqui, essa batidinha que eu deixo for embora. Bom, eu vou levar isso daqui ao forno e daqui a pouco eu volto, mas vai ficar assim, essas formas incertas, porque eu não tô fazendo nada aqui, não estou aplicando em cima de nenhuma peça, tá? É só pra gente ver mesmo a modificação das cores com a queima, então daqui a pouquinho eu volto. Bom, voltamos, já esfriaram, eu tirei do azulejo passando com cuidadinho a lâmina assim por baixo, porque elas estão fininhas, elas podem rasgar, né? Eu tinha esquecido de fazer uma sem pigmento algum, só com o gel. Aí eu fiz na hora que eu tava colocando no forno, só para mostrar, olha, fica bem transparente, então ela perdeu aquela característica leitosa dele, né? Você lê tudo que você coloca assim em cima, dá a leitura assim perfeita, porque ele está transparente. Esse daqui é o que eu fiz com a tinta base de álcool. Fica bem transparente, não vai dar para ver muito por causa da cor, que é um pouco escura, mas olha, a gente vê que ele tá bem transparente, sim. Esse foi com a tinta vitral, também fica transparente, olha, tá? Lembrando que a tinta vitral foi bem pouquinha que eu usei. Esse daqui foi com a tinta óleo. Essa cor é bem escura, ainda dá um pouco de transparência, mas já é uma tinta que já costuma fechar um pouco mais, tá? Então, essa daqui você não vai ver porque eu deveria ter feito com uma cor mais clara. Esse daqui é o que eu fiz com o pigmento perolado, né? Laranja, então ele é um pigmento, por ele ser perolado, tudo isso, ele é bem fechado também. Então, a transparência que tem aqui é por causa da espessura mesmo, de ser fininho, mas já não passa aquela luz, não.
Esse aqui é o que eu fiz com os giz de cera raspadinho, né? Esse verde. Também sempre aparece algum pontinho ou outro. Tudo que é de pigmento em pó, a gente pode enxergar ainda algumas partículas, né? Então, dá para ver, ainda tem um pouco de transparência, ó, tá? E vai dar intensidade mesmo de tudo que você coloca. E esse aqui é o que vai ficar menos transparente, que é o pigmento metalizado. Esse daqui é o Ouro Rico da PV Clay, esse fecha mesmo, ó, esse não passa nada, nada. E eu fiz um que era para testar com a tinta acrílica, só para mostrar para vocês que não é legal fazer, tá? A tinta acrílica, vocês vejam que o verniz vitral, a tinta álcool, tudo funciona legal. A tinta acrílica, ela não é indicada para estar colocando no gel. Então, na queima, ela dá uma empururucada. Então, se você quer algum efeito de textura no gel, então esse daqui é uma opção de dar esse efeito, porque é uma tinta que ela acaba não misturando totalmente, e no calor ela reage diferente, tudo, então ela separa um pouquinho, dá uns pigmentos assim em relevo, como se eu tivesse texturizado assim a peça. Então são efeitos que você busca, que você faz o que você tiver intenção, tá? E é muito legal sim estar trabalhando com o gel e lembrando que quando a gente precisa diluir, gente, é o óleo mineral. Não é usar vaselina, não é usar óleo vegetal, que são, a maioria são esses comestíveis, assim, óleo de cozinha, óleo de coco, sei lá o que, né? Então é o óleo mineral, que é o óleo de bebê, e tem de outras marcas também, e eu comprei o óleo mineral 100% de marca de farmácia mesmo, e ele é bem mais barato e funciona bem legal, não tem cheiro de nada, então é muito bom de trabalhar. Então é isso, aos poucos eu vou abordando algumas outras técnicas, algumas possibilidades de uso, né? E é importante isso, você entendendo o potencial do material que você está usando, porque às vezes a pessoa acha que o gel é só para estar amaciando uma massa ressecada, para estar unindo duas partes da cerâmica plástica, ou mesmo para fazer uma, porque eu já citei outras vezes, para fazer aquela pastinha de rejunte, que é você deixar a massa bem pastosinha, com bastante gel mesmo, para algumas finalidades. Então dá para você trabalhar com uns tipos de pintura, com alguns efeitos, tudo mais, e depois a gente volta a falar mais sobre isso, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.